sentido da nossa vida. Porque o que estou percebendo que nestes 2 anos, 2 anos, este maldito micróbio aí nos colocou de joelho. Pegou todos, grandes, pequenos, culpados e não culpados, e nos colocou em crise totalmente porque não sabemos mais o que fazer. E, sobretudo, o que nos preocupa é que, às vezes, ligados aos momentos, eu chamo, que acontecem no dia a dia, de maneira muito individual, perdemos o sentido da vida, o sentido do caminho, o sentido da esperança, o sentido da fraternidade. Sobretudo, eu diria que quem perde o sentido do passado não sabe reconstruir um futuro diferente. Por isso que dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim, padre, estamos ouvindo. Pode continuar. Então, gostaria, nesta primeira meia hora, de ler, através dos slides, alguns pensamentos do nosso Papa. E depois nos abrirmos a um diálogo, mas, sobretudo, dentro de nós mesmos. Porque, às vezes, como eu sou muito cínico nisso, às vezes nós fingimos de pintar o que está caindo, parece novo, mas é ainda velho. Ou continuamos repintando até a nossa sociedade, sempre tendo grande parte que passa fome e uma pequena parte que tem tudo. Precisamos até ter a esperança que, como Deus disse, né? Eu vos criei para cuidar da terra. Eu vos criei para que vocês possam entrar numa terra onde corre leite e mel. Parece que este sonho sumiu. E, sobretudo, o exemplo de Jesus. E hoje pegamos um pouco a figura de Francisco, seja do Francisco que viveu em 1200, e seja do nosso Papa Francisco, que no dia 3 ele foi na sepultura de Francisco lá em Assis e assinou esta bonita encíclica, que usa as palavras que Francisco, em 1200, estando para ser iniciada uma guerra entre os saracenos e a cruzada, ele partiu sozinho, fez milhares de quilômetros até de pés, chegou na frente do sultão e disse: não se esqueça que todos somos irmãos. Todos somos irmãos. A grande verdade é que todos somos irmãos. Eu fico até muito triste porque os feminicídios aumentaram, as mortes violentas também, aí, né, com uma, não sei, leveza, como se nada estivesse acontecido. Por isso que este Papa nos ajuda, que a oração, mas não faz. A oração, diria, é um momento de rezar, de sentir dentro Deus de nós aí, mas se nós não, até a palavra oração em latim é oração, orar com a boca e agir com as mãos. Às vezes nós agimos com os pés simplesmente ou nem agimos. Por isso que ele volta com este todos os irmãos a não perder a confiança e a esperança de um caminho. Então vamos então ver um pouco este momento. Primeiro, uma introdução. Vamos ler em conjunto, quem consegue ler, ele parte aí, para sentir, e depois tenho a cada página só um minuto de reflexão. Rezemos então. Fratelli tutti, somos todos irmãos. Irmãos. Eram as palavras que usava São Francisco de Assis para dirigir-se a todos os irmãos e proporcionar-lhes uma forma de viver o Evangelho. Essa é uma encíclica social que espera contribuir com a reflexão para que sejamos capazes de reagir com um sonho de fraternidade e amizade social. Embora a tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que me animam e alimentam, tentei fazê-lo de forma que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade.
Só em 15 segundos, sinteticamente. Primeiro, ver forma de viver o Evangelho, a boa nova. A nossa preocupação deve como viver o Evangelho. Não como eu devo passar bem, como é que eu vou sair desta, mas o Evangelho, que é a boa nova de uma nova vida, de uma nova realidade, de um novo céu, de uma nova terra. Segundo, sobretudo, voltar a sonhar. O momento também na tristeza, também na dor, também nos momentos duros, como sonhava a senhora que disse, né? Os meus familiares estavam nos trem, agora voltaram. Sonhou este sentimento de vida, este sentimento de fraternidade. E depois, sobretudo, sair um pouco do nosso quadradismo, quadrado, igreja, 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 para sentir que tem tantas igrejas, tem tantos momentos, tem tantas ações. Por exemplo, hoje lembramos os pobres. E tem a frase de Francisco que diz: como não lembrar as mãos dos médicos, das enfermeiras, que durante este tempo usavam para cuidar, para ajudar, para dar um momento de conforto, sem olhar os horários. E muitos até perderam a vida dos nossos médicos, enfermeiros e enfermeiras. Então agora vos peço 15 segundos de silêncio para sentir um pouco se o Evangelho, a fraternidade, a amizade social é o diálogo. O diálogo é abrir-se com todos, é acolher a todos. São vivos dentro de nós. E agora vamos ver um momento esse capítulo 1, que o Papa diz, porque se nós não olhamos aonde vivemos, não estamos vivendo a boa nova, porque parece que o Evangelho é só pensar no céu. O Evangelho foi proclamado aqui na terra por um homem que era Deus e era homem, e veio para pregar o Evangelho, a boa nova. E então, quais são as sombras destes momentos? Os passos que a humanidade deu para a integração parecem estar atrasados, com o retorno de conflitos anacrônicos que pareciam superados e nacionalismos fechados e agressivos. As ameaças, a perda de consciência histórica, a desconfiança disfarçada de perda de alguns valores, a polarização política, a imposição de um modelo cultural único e a cultura do descarte. Mas apesar dessas sombras densas que não devem ser ignoradas, Fratelli tutti, irmãos todos, busca ecoar muitos caminhos de esperança, porque Deus continua a lançar sementes de bem na humanidade. Breve mesmo, é aquilo que estamos vivendo hoje. Parece que estamos sempre, voltamos ainda, como está acontecendo, a sentir que os negros são diferentes de nós. Voltamos aqui no nosso Brasil, a cada 12 minutos, uma mulher ser estuprada, ser violada, ser assassinada, ser morta. A coisa parece como se para os homens tudo fosse possível. Este maldito machismo e esta maldita incapacidade de viver uma igualdade na fraternidade. Tem gente que ganha bilhões e a maioria fazia fila para retirar R$ 600. Perdemos o direito ao trabalho, o direito à aposentadoria, perdemos como se nada estivesse acontecendo. Aí, né? Mas, não obstante tudo, nós temos aí sinais de esperança, sinais de bondade, sinais que devemos, em nome da nossa fé, da esperança e da caridade, ter a certeza que seremos triturados, mas da nossa triturar os nossos nervos, o nosso corpo, nascerão novas raízes e novas sementes. 15 segundos de silêncio, sobretudo sobre esta nossa realidade que é tão atroz.
Un estranho caminho, que é o capítulo 2 desta encíclica do Papa. O Papa explica como desde o Antigo Testamento existe um chamado de amar o estrangeiro. No Novo Testamento ressoa com força o amor fraterno. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A humanidade tem crescido em distintos aspectos, mas somos analfabetos em acompanhar, cuidar, sustentar os mais frágeis, os fracos das nossas sociedades desenvolvidas. É importante que a catequese e a pregação incluam de modo mais direto e claro o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a inalienável dignidade de cada pessoa. É interessante este ponto. Parece que já João, quando viu que o seu amigo Jesus foi condenado à morte pelos próprios companheiros, pelos próprios moradores da mesma cidade de Jerusalém. E depois perguntaram para ele, mas ainda é possível amar? Diz, olha, quem não ama o irmão que vê, como poderá amar a Deus que não vê? Então ligou profundamente, ama a Deus, ama o próximo. Também Paulo, que perseguiu os cristãos no encontro com Jesus, Paulo, a quem persegues? Porque toda vez que tu me toca a mim, que sou Jesus, que sou aquele que vos criou e vos ama completamente. E aí então, vamos repetir aquelas bonitas palavras que precisamos, que bonitos verbos, acompanhar, cuidar, sustentar, sobretudo quem é mais frágil, quem é fraco, como que são, o Papa está dizendo, como descartados. Até que servimos, quando não servimos mais, te jogam de lado. Aí. E aí, então, sentir sobretudo que as orações, olha que bonito as orações, sobretudo vocês que rezam 1000 Ave Marias. A primeira parte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre duas mulheres, abençoada por Deus, porque Maria teve o seu filho do Espírito. E também este mesmo Espírito fez com que aquela que era estéril, já idosa, desse à luz também João Batista. Olha que beleza! Duas mulheres que se amam, se querem. Porque também Maria teve que sair, porque José estava em dúvida se casar-se ou não casar-se. E naquela época, uma mãe encontrada com um filho sem que o pai assumisse, vinha apedrejada. Por isso que ela se afastou. Então, sentir um pouco que, se nós vemos alguém que deve se afastar, deve se ficar longe, sentir esta capacidade de não de julgá-lo. Maldito o julgamento que cada um de nós faz sobre o outro. Não julguemos para não sermos julgados. E, sobretudo, nos abrimos ao sentimento de quem não tem e ajudar, partilhar. E aí, sobretudo, gostaria que as nossas igrejas voltassem. E eu peço perdão pelos meus amigos padres. Ninguém fala mais do que acontece. Falam do Espírito. E eu vou fazer uma confissão aqui, bem claro. Com todo este mal que temos, com este vírus que está tentando a vida, aonde estão as igrejas dos milagres de Deus? Aonde estão também as missas de libertação, de cura e libertação? Sumiram. Quando parece que tem alguma coisa que não está funcionando, quando se pensa só salvar a alma e deixamos que o corpo sofra. Como unir profundamente, como Jesus fazia, o corpo e a alma na mesma pessoa, na mesma existência, para dar a cada um a dignidade de cada pessoa. E vai, sobretudo, um pensamento para o futuro. Estamos entrando numa política recessiva. Mas olha que a recessão não vai tocar nem os ricos, nem parece o poder judiciário,
nem o executivo, nem o legislativo. Vocês ouviram falar isso, por acaso, que eles cortaram o próprio salário? Cortaram o nosso, mas os dele não continuam, está sempre aumentando. Então, como é que podemos sustentar que um grupo de pessoas possua tudo e a maioria não tem nem agora o direito de trabalhar e de receber um salário digno? Por isso que não devemos perder neste momento que este estranho caminho não deve ser o nosso. Mas, como diziam os primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos, compartilhavam tudo para que ninguém passasse necessidade. Bonito isso. Pouco de silêncio. Vamos agora pensar, porque se só ficarmos nas coisas que estão acontecendo tristes, levantamento parecemos como jornais de manhã, né? Como o Washington aqui, não é? Toda manhã diz quantos mortos, quantos feridos, quantas estradas que não estão asfaltadas, tudo isso, né? Que é bom saber isso, mas é bom... Tem alguma coisa? Dá para continuar? Sim. Pode continuar, Padre, tudo certo. Então, vamos ver, pensar é criar um mundo aberto. Atenção, o ser humano só se desenvolve plenamente na entrega sincera aos demais. Grupos fechados que se constituem em um nós contra todo mundo são geralmente formas idealizadas do egoísmo. O amor, que se estende além das fronteiras, é baseado no que chamamos de amizade social, em cada cidade ou em cada país. Quando é genuína, é uma condição de possibilidade de uma verdadeira abertura universal. Se o grande princípio dos direitos que surgem do simples fato de possuir a inalienável dignidade humana for aceito, é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar uma humanidade melhor. Olha aqui, parece que perdemos isso. Parece que é possível mudar. Parece que tudo vem quase do alto, fixo, incapazes de nos abrir. E aí, sobretudo, tem tantas formas de egoísmo, grupos fechados, que não se constituem em conjunto, não sentem uma fraternidade. Não sentem mais. Às vezes, grupos que até ajudam os outros. Eu ajudei, agora chega. Mas você se lembra que um tempo, muitos anos atrás, fizemos a novena de Natal com o Betinho, que era um ótimo sociólogo, além de ser cristão, que disse, ao invés de levar a comida para os outros, convidem na vossa casa. E por 10 anos conseguimos que nas casas se convidasse no Natal para em conjunto partilhar aquilo que nós temos. Senão, não fizemos. Já fiz a minha oferta, já fiz isso, já fiz aquilo. Incapaz de se abrir. E aí nasce, então, de sentido que todos somos filhos do mesmo Deus. Todos temos que ter condições de poder enfrentar aquilo que acontece. E, sobretudo, eu diria, sentir que, diz um padre da igreja, que aquilo que sobra no meu guarda-roupa, no meu sapateiro, na minha comida, na minha geladeira, não é meu, mas é daquele que não tem para comer. Dou um dado impressionante. Estamos chegando nesta época chamada de recessão econômica, que na nossa ameríndia, América Central, América do Sul, já temos 128 milhões de pessoas cuja pergunta é: o que vou comer hoje? Que não tem nada para comer. Voltamos ao tempos atrás, aonde vivíamos sem saber o que, como viver. Por isso que precisamos sonhar este mundo novo. E é só partilhar a mão, porque acontece que pouquíssimas pessoas, nem chegam a 100, possuem mais da metade de 3 bilhões e meio de pessoas, mais da metade da população mundial. Por que isso? Então, como sonhar, então, um mundo onde
Pensamos menos a ter tudo, mas partilhamos para poder construir uma nova vida. Capítulo 4. Um coração aberto ao mundo inteiro. Neste capítulo, o Papa se concentra no problema migratório. Ele recorda que os esforços diante dos migrantes se resumem em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. O ideal é que todos encontrem em seus países a possibilidade de viver e crescer com dignidade. Embora isso não possa ser feito, cabe a nós respeitarmos o direito de cada ser humano de encontrar um lugar onde possa se realizar plenamente como pessoa. Retoma o chamado feito na exortação Cristo vive, não caia nas redes de quem quer confrontá-lo com outros jovens que vêm aos seus países, fazendo-os ver como seres perigosos. Aqui é um problema seríssimo, gente. Até cada um de nós que está agora sentados aí, todos nós um dia fomos migrantes, todos. Interessante que se os europeus vinham migrando para cá, vinham para repovoar, para dar o sentido à vida. Se um chamado do país do sul, se um da América vai para a Europa, volta para cá que tu está roubando o nosso trabalho. Depois de ter quase despojado completamente a África, os africanos que estão vindo para cá, volta para a tua terra. Incapazes mesmo de sentir que todos somos migrantes. Todos somos chamados a partilhar. Olha, é terrível como nós tratamos mal os indígenas. Como se eles que nos acolheram agora estão correndo o perigo de ter a terra tirada que eles deram também para nós. As terras que na nossa Constituição de 88 foram dadas para eles. Então, tem algo, diria, de baixo, de macabro dentro de cada um que sofre. Também me lembro quando trabalhava, que muitos anos, são 40 anos que estou aqui, né, neste nosso Acre, estes vagabundos do Acre que não sabem trabalhar, eles não querem fazer nada. Não era isso, é um jeito diferente de vida. Porque o trabalho serve viver. E parece que a gente, só um grupo de pessoas é feito para trabalhar. O resto é feito para gozar, e não para trabalhar. Vamos então refletir sobre o mundo do trabalho, que é o grande momento de poder até, com um trabalho certo, digno, bem remunerado, crescer em conjunto para que ninguém, como já dizia Atos dos Apóstolos, possa viver em necessidade. Capítulo 5. Este capítulo 5 toca um ponto que, sobretudo, eu estou sentindo que nós cristãos católicos, quando escutamos a palavra política, parece que vomitamos. Não queremos ouvir, não queremos falar, não queremos... Parece uma rejeição. Pelo contrário, a palavra política é como administrar os recursos que nós damos. Saiu na piada outro dia, como também nas eleições estão saindo muitas piadas, né? Que sempre vão fazer tudo e depois não fazem nada. Mas nunca perdem o salário que eles ganham na parte política. Mas esta parte dizia que vai chegar um momento que todo mundo está acostumado a ir com o seu cartão naquelas máquinas que dão o dinheiro, né? E parece que só falta bater palmas a eles que devolvam o dinheiro que é nosso. Parece que nós estamos acostumados a entregar aos outros esta capacidade de ter e quase pedindo esmola. E o Papa aqui denuncia que a política é uma maneira de poder usar os nossos recursos e reparti-los para que estes recursos possam entrar em todas as casas. Como também, eu quero ser bem simples, digo isso até como italiano, sou também brasileiro,
que fez até a naturalização brasileira. Mas as grandes empresas vêm para cá não para fazer o nosso bem, mas porque a mão de obra é mais barata. Parece que mão de obra mais barata, então gasta menos para fazer o próprio compromisso. Não dá isso, gente. Porque a comida, vocês estão vendo agora, com as privatizações, tudo está crescendo. O arroz, que nem custava 6, 7 reais, agora já passou a 20, 25. A carne também. Mas o salário não sobe mais. Então a gente precisamos um pouco sentir que a política é feita para o bem comum, para construir uma vida em comum. E às vezes quem faz política não, só visa o próprio interesse, só viva o próprio negócio. Por isso a política tem uma frase tão bonita do Papa Paulo VI, que disse de maneira clara: a política é a arte mais sublime de fazer a caridade. Bonito isso. Porque se um sabe usar os recursos que ele tem para partilhá-los, para dar a todos, você teve até, não vou dizer o nome para não criar problema, que a universidade era só para as famílias ricas. Botou 200 e mais mil jovens dentro da universidade. Aí. Ou também uma frase que eu escutava um tempo atrás, que eu escutava em Goiânia, escutava também em Brasília. Quando a gente ganhava razoavelmente, e todo mundo usava o avião. E tinha alguém que dizia: parece que o aeroporto virou como na rodoviária. Porque o pobre não tem direito de viajar de avião. Gente, precisamos de uma política que dá a todos a possibilidade de viver o mínimo necessário. Ter uma casa, ter um terreno, ter também um trabalho, ter um momento de educação, ter saúde e até um momento de lazer para poder em conjunto sobreviver. E como é que que ganha um salário mínimo pode fazer isso? Só para dizer uma pequena coisa, o ajuda aluguel de boa parte dos poderes que moram lá em Brasília é superior a 92% dos assalariados do nosso Brasil. Só ajuda aluguel. Gente, não dá para sentir que existe a corrupção que se faz, mas uma corrupção também legalizada. Então, como construir um mundo melhor? Por isso de que temos que deixar de lado o nosso individualismo para poder dar a todos este bem comum. E aí então teremos uma política que garante a todos o direito à vida. E aqui agora passamos um pouco a 3 problemas que nós sentimos. No capítulo 6 diz: o autêntico diálogo social supõe respeitar o ponto de vista do outro, aceitando a possibilidade de que sejam incluídas algumas convicções ou interesses legítimos. O diálogo necessita ser enriquecido e iluminado por razões e não exclui a convicção de que é possível chegar a algumas verdades elementares que devem e deveriam ser sempre sustentadas. Podemos mudar a falsa tolerância por um realismo dialogante, onde podemos ser fiéis aos nossos princípios, mas reconhecendo que o outro também tem o direito a ser fiel aos seus. Isto será possível se praticarmos a amabilidade. Então, gostaria de colocar só 2 pequenas coisas sobre o diálogo e a capacidade de termos pontos em conjunto, pontos de tolerância. Não sei se vocês ouviram outro dia o Papa que disse que também as pessoas que vivem como homossexuais ou como lésbicas, que vivem no mesmo sexo, têm direito a um amparo jurídico civil. Escândalo! Escândalo! O Papa agora que é ligado a isso, parece que perdeu a cabeça. Aí muitos disseram isso. Mas agora
é o nosso problema que estamos vivendo. Quantas pessoas que às vezes também nós conhecemos convivem. Então, o direito social lhe dá, como eles estão construindo uma casa em conjunto, quais são os direitos? Será ou não será? Me lembro, primeiro ano que está na Itália, uma moça que me chama e diz, padre, vem, foi lá. E ela estava morando e vivendo junto com uma cantora, duas mulheres aí, né? Diz, eu estou com um problema aí. E, sobretudo, a menina estava com um câncer enorme. Em outras palavras, me chama depois e diz, a cantora faleceu. O dia seguinte, os pais desta moça chegaram e tiraram tudo. Tinham montado um apartamento, tiraram tudo. Ela se encontrou sem nada. Então, este é dar a todos a possibilidade, sem desprezá-los, de viver bem, de construir bem. Aí. Então, como também quantas crianças foram contrabandeadas ou adotadas para tirar os órgãos destas crianças e colocá-las aos filhos dos ricos? Gente, quantas meninas até foram até aliciadas a se prostituir, mas agora também rapazes se prostituírem para poder ter um dinheiro a mais? Gente, precisamos ter uma tolerância para que, o que é a tolerância? A capacidade de não buscar cada vez mais ter, possuir, mas partilhar e dar a todos esta possibilidade. E então este problema do diálogo. E aqui entramos num caminho de reencontro. O processo de paz é um compromisso constante. Para este processo é indispensável a transparência e a preservação da memória histórica. A verdade é uma companheira inseparável da justiça e da misericórdia. O perdão afirma a necessidade de que se exija justiça, mas não para alimentar a necessidade doente de destruir o outro, que desencadeia uma carreira de vingança. Não é possível sustentar um conceito de guerra justa. O Papa faz um chamado para a eliminação das armas nucleares e propõe usar esse dinheiro para acabar uma vez com a fome. São coisas bem claras. Sobretudo, neste momento, sentir um pouco como o mundo está mudando. Agora, vou ser bem mais claro que o Papa. Se na nossa casa eu não tenho um celular do último grito, parece que não sou nem gente. Por que isso? Quando às vezes não temos o trabalho. Ou também, às vezes, estão construindo armas que acertam a 3 quilômetros de distância. Acertam, mas... Por que tantas armas? Por que produzir armas? Para que produzir armas quando não temos até o necessário nem para sobreviver? Aí. Por isso que o Papa diz que quem é a favor da guerra, quem é a favor da morte, não sei se ele entende que o Senhor da morte não é Deus, porque Deus teve uma vitória sobre a morte e nos ressuscitou, porque ele é contrário a quem atinge o corpo humano, infecta o corpo humano, destrói o corpo humano para ter mais fundos. Por isso que precisamos ver com isso. O que adianta toda esta, eu chamo, coisas que nós gastamos, que estão crescendo cada vez mais os vários centros de comércio. Viramos, então, pessoas que vivem do mercado. Se gasta, é um bom cidadão. Se não gasta, não presta. Até estavam pensando até de colocar no shopping center que os pobres não podem entrar, que só fazem confusão, porque não gastam. Então, tem coisas que precisamos rever, sobretudo sentir esta delicadeza de usar os nossos recursos para que cada um possa viver bem, ter a saúde, ter as escolas, conseguir aquilo que não que ele quer, mas aquilo que é bom para toda a humanidade, para toda a nossa caminhada.
Então vamos até pensar nisso e ficar um pouco, como é que podemos contribuir? Como é que podemos até ter outros pensamentos no uso do dinheiro e não de gastar dinheiro para fazer tantas festas? E aqui vai um momento, uma reflexão muito, eu chamo, séria sobre as religiões a serviço da fraternidade. Só para dar, existem grandes religiões, como o budismo, como também, sobretudo aqui de nós, temos toda a parte do voodoo, que se transformou em candomblé e macumba, aqui que nós sentimos. Tem as grandes religiões, tem o shintoísmo, tem o islamismo, mas também temos até dentro, assim falava o padre Elias Wolff, 5.000 denominações diferentes a partir de Jesus Cristo. Até nas nossas periferias, né? Frente na capelinha católica, tem sempre quantas igrejas evangélicas? Muito mais aí. Então, como é que podemos, em conjunto, valorizar? O Papa diz, as distintas religiões, a partir da valorização de cada pessoa como filho de Deus, oferecem uma contribuição valiosa para a construção da fraternidade e para a defesa da justiça na sociedade. O Papa faz um chamado ao respeito da liberdade religiosa. Essa liberdade proclama que podemos encontrar um bom acordo entre culturas e religiões diferentes. Sobre a violência e o terrorismo religioso, o culto a Deus sincero e humilde não leva à discriminação, ao ódio e à violência, senão ao respeito da sacralidade da vida, ao respeito da dignidade e à liberdade dos demais. Olha que bonito sentir. Se cada religião fosse sincera, ela vai descobrindo que ela nasceu de um Deus que ama, que cria, que perdoa, que tem misericórdia, que sempre te dá a possibilidade de melhorar. Porque tem religiões que são mais a serviço do dinheiro, tem religiões que são mais a serviço das armas, tem religiões que são mais a serviço de critérios de outros problemas que nada tem a ver com o sentido de sermos filhos do mesmo Pai e amigos e amigas de todo mundo. Me lembro, uma vez estava em Porto Velho e me chamaram para um encontro, tinha um muçulmano, tinha um evangélico, eu tinha também um hebreu. E aí começaram a se bicar, o evangélico contra também da religião africana e contra também os indígenas, porque vocês não têm religião, vocês são safados, você tem várias mulheres. Começaram a pegar aí. Até que nos olhamos na cara, eu e o pastor, o rabino, e dizemos, vamos parar com isso. Este Deus não criou a todos, não criou toda a humanidade. Então, o papel da religião é de dar a capacidade a todo ser humano de ter um momento de fraternidade, um momento de mística, um momento de oração, um momento de se abrir para deixar que Deus seja verdadeiramente o Pai de todos. Em nome disso, agora, quase terminando, ao invés de ficar em silêncio, vamos rezar, sobretudo o Pai Nosso. Esta bonita oração que, olha, esta bonita oração que diz, venha o teu reino, venha, seja santificado o teu nome, seja feita a tua vontade. Partilhamos o pão, o perdão, partilhamos a capacidade de construir e de repartir para que todos tenhamos vida. Por isso que todos dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, eu não sei mais como entrar aqui dentro para ver vocês agora aí, né? Vocês me escutam? Sim. 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 Espera um pouco. Só Vou ver se...
Para tirar, alguém sabe como tirar estes slides? Um pouquinho. É? O senhor já tirou. Ah, está aqui, já tirei. Ah, está aqui. Dá para ver agora, né? Ele se encontra aí. Deu, então, um pouco para entender um pouco este... É? Uma salva de palmas para o Luiz Sepp. Não, deixa-me aí. Ó. Deu para sentir um pouco a grande preocupação do nosso Papa. Aí, né? E a beleza até da paixão de Cristo, né? Que nos ajuda um pouco a entrar numa outra maneira de pensar. Porque até vocês sabem que, até para a questão da Amazônia, ele pediu no primeiro documento, se pedem 4 conversões. Não é só uma conversão da alma, é uma conversão também social, é uma conversão também política, é uma conversão também sobre a terra. Se nós não entrarmos nestas conversões, continuaremos como antes, né? Aí, continuaremos incapazes, sobretudo, de sentir que estas conversões nos abrem ao sonho. Nos abrem ao sonho, né? Por isso que o Papa Inglese Tutti Fratelli, que é a mensagem de Francisco, nos dá uma capacidade um pouco mais ampla. Ele sozinho foi lá na frente do sultano e disse: somos todos, não precisa guerra, a guerra não serve. Aí, né? Agora, a grande guerra, digo, não é das armas. A grande guerra é o santo comércio. Olha, é o comércio que quando quer ele faz, quando não quer, não se faz. Então, não sejamos aí. Estão vendo, né? No momento em que todos precisamos, o que é que o comércio faz? Levanta os preços, sim ou não? Você já vai para o supermercado, né? Levanta os preços. Então, como construir um mundo onde é? Se eu vos digo, teve um pensamento. Em Chapuri tem uma famosa chamada lá, vendedora de... tem aquele armazém com dentro tudo, né? Ela, segundo até a igreja, aumenta o preço de 35%, que é o aumento permitido para a igreja. E até não vender todo o estoque, continua vendendo no preço velho. Dá para entender? Então, tem coisas concretas que dá para fazer, né? Aí. E termino hoje fazendo uma coisa, porque parece que... vamos ver se encontro aqui. Esta é uma série de... dentro depois ele usa, no segundo capítulo, unir alguém que fez. Vocês lembram a parábola do bom samaritano? Lembram a parábola do bom samaritano? Aí, né? Ele encontrou, descia um sacerdote, mas já que deveria ir rezar missa, deixou que ele estava caído, né? Meio morto, e foi rezar. Chegou também um diácono, outro, um ministro para... Tinha que também ir na celebração e foi. Chegou um pagão chamado samaritano, não acreditava nem em Deus. E diz, olha, viu e se compadeceu, pôs azeite e vinho sobre as feridas e as atou. Depois, montou o ferido e o conduziu na parada e cuidou dele. Não levou depois no outro lugar, tipo hospital, e o entregou e disse ao dono do hospital, cuida dele, e quando eu voltar, se tiver gasto mais, eu te pagarei. Entenderam? O que é este serviço, diria, de amar e servir o outro, né? Tá bom, o que é que vocês acharam disso, então? Valeu ou não valeu? Só valeu. Roberto, você pode fazer a mediação aí, conduzir para nós. Então, vamos seguir mais alguns minutinhos aqui, né? E esse é o momento, a oportunidade, a gente está aqui ainda, né, com a bênção dessa visita, dessa colaboração com o Padre Luiz Sepp. Esse é um momento aberto aí para a gente
complementar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, né, sobre o que ele falou, sobre essa encíclica, né? Eu já me antecipo e faço um seguinte questionamento, Luiz Sepp. Dos últimos anos para cá, a gente vem percebendo, pelo menos é o que eu sinto e vejo, que isso parece que está na percepção das pessoas, que está todo mundo mais endurecido, né? Quando os haitianos, há uns anos atrás, vieram para cá, eu via católicos falando mal dos haitianos, né? Nós não tínhamos muitas condições de recebê-los, o governo do estado estava gastando dinheiro e tinha gente reclamando, católicos reclamando, que o governo estava gastando dinheiro com eles em vez de usar para os brasileiros. Isso está acontecendo agora lá em Roraima, né? Na prática, a gente viu isso, a gente endurecendo os corações. Tudo isso que está na encíclica já está no Evangelho, já é conhecido. Será que o Papa percebeu que todo mundo está mais com o coração endurecido e ele viu essa necessidade de trazer essa carta para a gente agora? Tem alguém mais que quer fazer perguntas? Seria bom mais alguém falar, né? Perguntar alguma coisa, se quiser. Luiz Sepp, o pessoal tá acanhado, né? Tá com vergonha. Padre não morde, tá, gente? O Luiz Sepp não morde. Ou então você falou muito bem, né? Mas olha, qualquer hora, aqui é um grupo que não tem chefe, qualquer pessoa pode fazer qualquer intervenção, qualquer horário, viu? Fiquem à vontade. Então, Sepp, você acha que o Papa percebeu o mundo mais de coração mais frio, mais duro, e ele achou pertinente trazer tudo isso agora? Tem também, me se chama, é um filósofo francês que diz uma coisa bem clara. Parece que nós, nestes últimos 100 anos, construímos tanta coisa, né? Eu até fiquei espantado o dia que fiquei sabendo que o médico Christian Barnaba tinha trocado o coração. Até um coração trocado. Eu também, no ano passado, passei com 3 coronárias fechadas, botaram com uns 2 stents, ainda o coração está funcionando. Então, quantos avanços tivemos de maneira muito forte, né? Também, quem de nós nunca foi operada, agora já tem o carro, tem a geladeira em casa, tem computador, tem tudo isso a parte aí, né? Porém, parece que não crescemos na humanidade, no carinho, na partilha. Ainda o machismo está muito forte, aquele dado impressionante que cada 12 minutos uma mulher ou apanha, ou é estuprada, ou morre. A partir aí, parece que perdemos este sentido até dos valores da fidelidade. Tem gente que agora é mais fiel ao celular, aí, né, que a mulher, aos filhos. Ou tanta gente que se preocupa com tanta coisa material e não tem um momento de carinho com os filhos, com o marido, com o perdão. Então, precisamos um pouco de rever aí. Então, digo, só para dizer, para ver, existem tantas maneiras. Por exemplo, a caridade. A palavra caridade, quando alguém te pede que está sem fome, dá-lhe um pedacinho de pão, aí, né? Se não tem um vestido, dá um pouco um vestido aí. No mesmo tempo, se depois se encontra um trabalho para todos, vai trabalhar. Mas o problema dentro do nosso trabalho, desta vida, é que nós não colocamos em conta que construímos um mundo tão errado. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você deve... 2 anos atrás, fizemos uma pesquisa aqui no Brasil. E tínhamos, naquela época, quase 16 mil juízes. Juízes aí, né? Não se espantem nisso, né? Sabe quanto ganhava, em média, cada juiz 2 anos atrás, entre salário e mordomias? Alguém pode chutar? Cada um, 2 anos atrás, ganhava
R$262 mil por mês. Quanto dinheiro? Quem de nós viu R$262 mil? Quem de nós viu isso? Além de tudo, onde é que vai este dinheiro, gente? Então tem coisas que precisamos rever, que existe uma caridade de ajudar o outro. Existe depois uma caridade de ensinar ao outro, mas também de poder transformar a nossa chamada política em recursos repartidos. Por isso que para mim, hoje, não é nem PMDB, nem PP, nem PT da parte aí. O problema é hoje, que está dentro da nossa vida, é privatizar e tirar. Se nós privatizamos a saúde, aonde é que vai o pobre se tratando? E estão pensando de privatizar o SUS. Aí. A escola também. Vão privatizando até a escola. Como é que nós fazemos, então, gente? Por isso que precisamos pensar, então, como resolver não só o problema 1, mas esta complexidade dos problemas para dar. Porque, do jeito que estão indo as coisas, não sei, só para dizer, vocês sabem que estou morando aqui na Santa Inês. E no começo do ano, privatizaram a Eletroacre. Sabe por quanto foi privatizada a Eletroacre? Por R$55 mil. E depois, vocês que estão na vossa casa, a energia baixou o preço ou subiu de preço? O que fez a energia? Só aumenta, né? Subiu e muito. Subiu e muito. Privatizaram. O problema é deles. Agora também, todo mundo tem carro, né? Por que ficou um período que era bastante estável os preços? Caro. Porque agora privatizaram a produção do petróleo. E nós temos que importar gasolina e diesel, que era nosso. Gente, então, você sabe que aqui no Acre, se a gasolina ou o diesel sobem, toda a mercadoria sobe, ou não é? Gente, temos que ver que tenhamos uma política diferente. Aí. E repito a última, vocês conhecem um nome chamado Santo Antônio? Conhece Santo Antônio? Conhecem? Santo Antônio é tido como casamenteiro, né? Parece, casamenteiro, e também que faz o pão, que era também padeiro. Aí. Mas Santo Antônio, já em 1300, nas suas pregações dizia, olhem, o salário deve garantir uma vida decente para a família. E o salário não pode ser usado para pagar nem as dívidas e nem o outro. Não serve. Já naquela época, e ninguém lembra de Santo Antônio Justo, né? Porque se te falta o salário em casa, o que tu fazes? Paga as dívidas e sobra quase nada. Exato. Até me se chama agora, praticamente, até eu fiquei estranhando aquelas filas de pessoas, só para dizer, aquelas filas de pessoas buscando aqueles R$600. Será que quem de vocês já viveu com R$600? Levante a mão. Como é que faz? Então, a gente tem todo esse aspecto, diria, de uma presença até dentro da política para garantir a todos a possibilidade de viver. Aí. Por isso que também isto é caridade. É caridade. Porque não fiquem escandalizados disso, né? Uma vez um bispo chamado Dom Angélico, que foi bispo de Blumenau, mas trabalhou como bispo também em São Paulo, ele disse o seguinte, a caridade, é bom fazer a caridade, precisa, te dou. Precisa, faz um trabalho, eu te dou. Depois diz também a segunda parte, vou te dar um cano para tu pescar o peixe. Mas se mando pescar o peixe no rio Tietê, quem de você conhece o rio Tietê? É um esgoto aberto em São Paulo, né? Aonde tu pega tudo
tudo este excremento, tudo que só, não tem nada de vivo aí, né? Tá. Como é que ele pode pescar? Precisamos despoluir o rio Tietê para que ele possa produzir peixe. Então, temos que também despoluir o nosso. Você está só para dizer quanto receberam os partidos para fazer esta eleição? Olha que quem dá não é o governo, é o nosso dinheiro dos impostos, né? De maneira bem clara aí. Quanto receberam? Vocês sabem? 4 bilhões para fazer estas 4 bilhões. Eu não sei nem com quantos zeros se fazem o bilhão, né? Aí, 4 bilhões para fazer isso. Aí. E não tem para dar um pequeno que perdeu o telhado ontem com aquela ventania para recolocar o telhado em cima. Gente, então precisamos ver um pouco que precisamos agir não só do ponto de vista do sentimento, né? Aí, mas do ponto de vista também de uma organização e de dar a todos esta possibilidade. Dá então esta parte de sentir, sobretudo do salário, né? O salário, que se tu não tem um salário bom, não vive. Aí. Cada um deve contribuir com a sua partilha, né? Os cristãos começam... Seria bom se a gente partilhasse um pouco aqui hoje, né? Temos ainda alguns minutinhos. Alguém mais gostaria de falar? Então, Wellington, Roneide, Padre Luiz Sepe, o Papa ele também nos chama a Igreja, né, essa importância da pregação, né, da catequese. Aqui eu queria pensar, discutir sobre a questão das homilias, né? Eu percebo que a homilia nas missas ela é um espaço grande de catequese, de conhecimento, aqui retornando a esse endurecimento do coração dos cristãos também que há, né? Por que eu percebo, queria saber sua opinião também, eu percebo que esse momento especial das celebrações tem sofrido um esvaziamento, se o senhor me permite essa palavra, né? Um momento tão grande de ligar essa vida ao próprio Evangelho de Jesus, a fim de que, de fato, os cristãos compreendam isso, né? A ação, o que é esse segmento de Cristo. Não sei se eu consegui passar a minha pergunta. Não, vocês vejam, sobretudo, são coisas bem simples. Este Papa nos está dando um exemplo, seja nas suas cartas que ele escreve, uma linguagem simples, evangélica, aí, né? Que diz, olha, eu tento. Ele, por exemplo, eu até fui coroinha em São Pedro, então conheço um pouco aquela área. Aí tinha um terceiro andar onde morava sozinho. O que ele fez? Disse, olha, eu não quero empregado nem empregada que me troca sapato aí. Ele foi no hotel que tem no Vaticano, pegou um quarto, está lá, junto com os outros. Ele até denunciou, me lembro, como se chama, como também aqui, estava lá e ele saiu com um carro simples. Ele é um motorista, porque já tem a idade dele, né? Com um motorista. E ele foi numa visita ao presidente da Itália. Aqui, quando passa o governador aí, né? E passa 3 carros, 4 carros, 5 motocicletas, vai um montão de... Parte aí. Ele foi os dois, fomos dois soberanos. Então, vida bem simples. O vestido que ele tem também, o vestido que tinha também antes. Aí. Então, tem coisas... Existe do nosso jeito de tratar. Aí, existe uma maneira bem simples aí. Aí. Depois, sobretudo, se entra, diria, no campo, sobretudo, de uma justa retribuição. Gente, porque vocês estão sabendo que dizem que dos candidatos que aconteceram agora para as prefeituras, 11 mil foram buscar em todo o Brasil os R$600 dos desajeitados. E pegaram. Tem um negócio de maluco, olha aí, né? Aí. Então, precisamos ter, diria, uma
na simplicidade, viver do necessário e não de abarrotar a parte aí. E lutar, sobretudo, para que as leis de trabalho, porque o que fez o nosso presidente? Tirou a lei até a lei do trabalho. Você lembra disso? Tirou. Agora cada um se vira com o seu patrão. Então tem alguma coisa que precisamos rever também para dar a todos um justo salário, né? E, sobretudo, o que os nossos irmãos indígenas nos dizem? Nos dizem que a terra não é de ninguém, a terra é de Deus. Pelo contrário, tem gente aqui, como vê um pedaço de terra, bam, arranha, tira, destrói tudo, depois dá para a plantação. Gente, tem coisas que a terra virou lucro agora. Porém, tem que produzir aquilo que os grandes querem. Nem a liberdade de ter uma terra, né? Até querem tirar, vocês sabem que a reserva estatalista Chico Mendes tem 1 milhão de hectares e pega 7 municípios. E lá dentro nós tiramos a castanha e tiramos, sobretudo, a borracha, tiramos até 12 frutos aí, né? Que agora não, é proibido agora. E até montamos uma cooperacre para vender os frutos do produto. Aí. Então, eu estou agindo com a terra. Então, eu diria um pouco, para mim, na terra, as ideias claras, devagar é como reconstruir, diria, na família, sobretudo a família agora que está em crise também na família, né? Aí, não tem mais aquele papo entre pais e filhos. Agora, até o menino, vi uma criancinha de nem 2 anos, já sabe usar o celular. Tá bem, né? Tá bem os nossos filhos aí. Não tem mais diálogo. Mas, sobretudo, eu diria que a saúde, também a saúde, eu digo bem claro, né? Eu estou passando bem porque tenho, se chama, o plano se chama a Unimed. Com a Unimed vou dentro aí. Quem não tem Unimed vai se lascando, né? Gente, tem coisas que precisamos rever um pouco, e sempre buscar, como o Papa diz, o bem comum. Se vocês notarem, porque diria que eu sou curioso, né? Fiquei vendo um pouco a campanha eleitoral dos candidatos a prefeitos aí. Nunca falaram uma vez do bem comum. Eu faço, eu mando, eu digo, todo mundo diz eu, né? Que não é verdade. E qual é a nossa necessidade do município? Então, a partir disso, contribuir um pouco, de entrar de uma maneira participativa e não entregar ao outro que ele faça por nós. Não é isso, não. Isto é um pouco louco, porque eu dizer, são 40 anos que escuto sempre a mesma coisa, né? Acontece, por exemplo, eu faço, eu te prometo, eu asfalto, eu digo, eu faço uma coisa, depois de uns 6 meses, vem, sabe, não estou fazendo porque não sabia que a prefeitura não tinha recursos financeiros. Agora tem que buscar recursos financeiros. Monta o projeto. Depois de montado, tem que ser aprovado. No 4º ano, diz, não fiz quase nada porque não tinha os recursos que tínhamos feito aí. Isto, toda vez acontece isso. Então, como é que podemos reconstruir em conjunto e dar um rosto mais humano? E, sobretudo, tirar um pouco do dinheiro que eles usam. Não vou dizer tanta coisa para não ficar escandalizado, mas eu fiquei desmoralizado quando fiquei sabendo de alguns aí, né? Que tem tudo, né? O Edmundo Pinto, você lembra de Edmundo Pinto? Edmundo Pinto, aquele que faleceu lá em São Paulo. Um dia viajamos juntos para Assis Brasil. Ele era já governador. E ele se abriu. Mas que sujeira danada. Ele até me disse Edmundo Pinto, olha, Luiz, tinha feito o projeto se chama daquele que passa frente à maternidade, canal da maternidade, do canal, né? Foi o projeto.
por 135 milhões e me mostrou 52 famílias que tinham pedido uma parte para ele porque ele tinha me ajudado e eles tinham direito a isso. Quando o canal da maternidade foi construído com 35. Gente, olha, né? Então, cada um se coloca um pouco com a consciência na mão e diz, eu posso ajudar, faço. Posso até parar de fazer esta grande despesa no material, pegar outro, vai aí. Mas, sobretudo, ter um pouco a sinceridade do samaritano, né? Que viu e se compadeceu. Ajudou a remendar um pouco as feridas, depois o carregou no próprio cavalo, o levou no hospital, aí, e disse ao outro, se tu gastar mais, diz que eu te asseguro. Esta fraternidade de um ajudar o outro, de um partilhar com o outro. Esta maneira até de cooperativa de trabalhar para que o ganho não fique só com alguns. Gente, estas são coisas concretas. Padre, a gente já tem que ir encaminhando para o final, mas ainda gostaria de, se alguém quiser, por favor, fique à vontade aí para falar, tá? Mas eu acho que ainda, agora há pouco, a Carla falou dessa questão que ela percebe, né? Um pouco o esvaziamento, né? Desse momento especial da homilia em nossas celebrações. E aí eu queria um pouco, às vezes nos parece, né, que uma parte do clero não está ecoando muito o que Francisco está falando. Em compensação, há pouco tempo atrás, a CNBB lançou uma carta, né, ao povo de Deus, né, uma carta falando dessa questão, dessa problemática política, dessa problemática ambiental. E eu acredito que o senhor depois teve um apoio de uma carta dos padres, que eu acho que o senhor assinou, né? O que o senhor tem para falar dessa carta dos bispos, que para mim coincide, está muito próxima disso que o Papa Francisco quer, né? De justiça social. E fale um pouquinho dessa carta de apoio que alguns padres assinaram. Foi praticamente o seguinte, frente ao que estava acontecendo, e sobretudo frente à declaração que o atual, não sei como chamá-lo, um presidente Bolsonaro aí, tinha falado de maneira muito forte que não dava nem água, nem transporte e nem nenhum hospital aos indígenas. Vocês imaginam o que significa receber aquele coronavírus e destruí-los. Frente a isso, esta foi a medida que fez transbordar o mal-estar e, sobretudo, diria, retirar a terra dos indígenas, aí fez com que 153 bispos fizeram uma carta dizendo que isto não é permitido, porque também o presidente tem que estar obediente à Constituição. Olha que qualquer presidente, ele tem que ter como ponto de referência não o que ele pensa, mas a Constituição de 88. Vou fazer uma perguntinha. Alguém de vocês leu a Constituição de 88? Eu por obrigação, né? Por obrigação. Mas é bom, porque é na boa Constituição nesta parte, né? Que garantia tudo. Né? Então, então, estes bispos fizeram uma carta, aí partiu depois vários outros bispos, que sobretudo os padres. Eu sou ligado um pouco aos padres da Caminhada, que é um grupo que tem mais agora de 200 padres do Brasil todo, um padre mais que está por dentro disso, que discute também com isso, né? Que se joga também nisso, em ajudar, para poder ajudar a construir. Mas o problema que temos agora é que temos padres diferentes, não é só aqui. Nestes últimos anos viajei muito na Europa, também lá há a mesma idêntica coisa. São padres ligados mais à liturgia, os vestidos mais antigos. Se vocês notam, teve alguém que disse que entraram na sacristia, abriram aquelas gavetas onde tinha as coisas mais velhas. Estão botando de novo, né? Tudo mais ligado aos sacramentos. E nesta parte, diria, eu chamo mais da vida,
dos problemas que nós enfrentamos, não é? Não tocam o assunto, porque não é coisa de igreja, eles dizem. Aí, né? Mas eu sempre digo, como eu dizia até aquele canto do Zezinho, né? Somos cidadãos do infinito. Quer dizer, eu digo, antes de ser padre, eu sou um cidadão, agora também brasileiro. Então, qual é como é que eu vivo a minha cidadania? Espero sempre que manda ordens, ou a gente faz. Né? E como também dizia, quando alguém come alguma coisa, joga, e não joga nem na lixeira, é alguém sem educação, né? Então, tem alguém que não tem. Então, eu diria, como é que nós vivemos nossa cidadania? Somos ou não somos todos brasileiros? Como é que podemos, em conjunto, buscar uma vida mais decente para todos? Como é que todos juntos podemos dar a todos a possibilidade de frequentar uma escola? Quer dizer, eu fazia o cálculo, agora com as escolas, como nós temos este computador, mas será que todos os alunos têm computador? Como é que vão assistindo até a escola? A saúde. Olha que o Brasil é feliz. Se não tivéssemos tido o SUS, teríamos tido 2 e mais milhões de mortes. Aí. O SUS, né? Que tem que ser perfeito, que todas podem ser aperfeiçoadas, mas tem que ter um começo, pelo menos, de dar a todos a possibilidade de ser tratado. Aí, né? O trabalho também. Aqui na cidade, por exemplo, temos que criar até vagas de trabalho. Se nós sem trabalho, hoje ninguém vive na cidade. Ou enche o funcionalismo público, que é grande empregador, né? Então, teria que ter esta capacidade de rever, refletir e repor. E, sobretudo, aqui diria uma coisa, gente. Olha aí. Existem maneiras diferentes de trabalhar. O indígena, por exemplo, que já viveu aqui nestas terras, faz quase 30 mil anos, viviam de maneira diferente nossa. Viviam da caça. Viviam sem ter o arroz, comiam outra coisa, comiam macaxeira. Quer dizer, a gente parece que agora tem que comer, tem que fazer tudo como quanto os outros dizem. Não é isso. Existe uma pluralidade chamada de civilizações. E não dá para isso uma civilização, gente. Então, existem coisas, conceitos que o indígena, por que o indígena trabalha pouco? Porque no tempo tinha caça, que iam caçar, que trabalhava roça era mulher, comiam, bebiam e faziam a vida deles. Tanto que os menos atingidos da nossa são aqueles que são chamados ainda desconhecidos de indígena. Ainda não pegaram, porque vivem segundo os módulos deles aí, né? Aí. Então, tem toda uma coisa que precisamos rever e compartilhar com diferentes, quer dizer. Eu estou cansado, quando chegam esses meus amigos italianos aí, digo sempre, quando vocês querem vir para o Brasil, tragam 2 cadeados ou 3 cadeados e depois 4 palitos. Sabe por quê? Primeiro, botem 2 palitos nos olhos, 2 palitos nos ouvidos, para ver e escutar. E botem 4 ou 5 luquetos na boca, se chama cadeados na boca, aí, para não falar. Que falam tanta, cada um já chega, já diz, isto, espera aí, escuta. Dialoga com eles, ai, Nestorina. E termino esta parte aqui com um que me diz o Marcos, que era um índio de Minawa. Um dia meu pai diz, Padre Luiz, olha, te conhece, a gente conhecia há muitos anos, te dou um conselho, porque vocês sabem que eu, quando pegava fogo, pegava para valer, né? Aí ele respondia, faça como nós. Quando vê alguém que quer só falar, deixa falar. E tu faz sempre sim, né? Depois, no final, diz, agradece, e diz, foi muito bom na sua palestra, a gente aprendeu muito, um bom dia, que passe bem. E continua fazendo como antes, porque tem gente que não deixa nem falar. Deixa, né? E tem gente que faz isso, gente. Por isso que diria que
a cultura deve ser culturas diferentes. Uma cultura indígena é uma cultura diferente da nossa. Uma dança indígena é uma dança diferente da nossa. Como também aqui tu nota que os sulistas são diferentes dos nordestinos e são diferentes também dos indígenas. Quem veio das tradições do sul aí, bem diferente. Tu pega lá, fica 10 anos em Porto Velho, jogaram todos os indígenas e também eram rio-grandenses quase todos no Nordeste, na beira do rio Mamoré e Guapuré. E na estrada, onde uma vez tinha colônias, depois passaram a ter gado, agora tem todo soja, é na mão dele. E não é na mão de poucos. E eles são na periferia da cidade. Então, eu diria que existe esta capacidade, primeira coisa, de dialogar, conhecer. Tem uma frase, até aqui termino mesmo a última frase. Um dia, com Dom Moacir, já estávamos na Itália, fomos lá visitar, tinha 61 padres, 59 padres, 29 estrangeiros que vinham para a Itália e 30 italianos que iam para fora. E disse uma frase dura que me lembrei sempre. Você se lembra de Dom Moacir? Se lembra de Dom Moacir? Ele disse, quem vai em missão, pelo menos ame as pessoas que vai encontrar. Ame antes de julgar. Ame antes de julgar. E depois, ele diz também, conheça a terra que ele pisa antes de plantar aquilo que ele quer. Vocês sabem a piada da soja aqui? Aqui tem um grupo que está plantando soja, né? Chamaram um dia todo o governo, veio também a ministra da Agricultura, para ver então que se iniciava o plantio de soja, que agora, se tu não vende soja, não é gente, né? A parte aí. E aconteceu que aquele carro que entra, que tira a soja, já arruma e bota nos caminhões, 35 anos. Quando entrou, atolou. Porque a nossa terra é sem pedra. Então, o grande peso atolou aí. Então, a terra disse, não, a soja aqui não pode ser colocada. A não ser um pequeno plantio à parte aí, mas não um grande plantio. Porque se tu não conhece a terra, o que ela produz, o que ela faz, pode jogar, então, agrotóxico. Ela te dá, mas a terra responde. Tem uma frase do Papa Francisco que diz, Deus sempre nos perdoa. Sempre Deus nos perdoa. Depois diz, nós homens, de vez em quando nos perdoamos. De vez em quando, né? Aí nos perdoamos. Aí. Tem gente que mantém ainda raiva depois de tantos anos, né? A terra nunca perdoa. E faz isso. A terra nunca perdoa, você enfraquece. Como agora, se alguém de você conhece o tempo, ninguém mais conhece. Até o tempo mudou. Porque destruímos a Mãe Terra e a Mãe Terra dá esta resposta. Aí. Mas tá bom, valeu. Depois, se vocês quiserem outras vezes, tem também alguns slides sobre o território nosso, sobre esta parte. Eu estou um pouco ligado.